Oi pessoal, vamos fazer um teste, tá? Vamos passar rapidamente essa aula de parâmetros da qualidade para extração de DNA. Uma turma já terminou e outras ainda precisam terminar esse conteúdo. Então, eu vou passar rapidamente até chegarmos ao ponto onde paramos em sala de aula. Nós falamos um pouco a respeito da micropipetagem, comentamos sobre os 3 parâmetros, voltando aqui os 3 parâmetros: quantidade de DNA suficiente por amostra, a integridade e a pureza. Bom, com relação à quantidade de DNA por amostra, nós já falamos em sala que não é necessário uma grande quantidade de amostra na biologia molecular. Ou seja, você não precisa de um grande número de células. O que nós precisamos é que o processo de extração de DNA seja eficiente. Então, frisando, não é necessário uma grande quantidade de amostra. O que é necessário é que o processo de extração seja realizado asepticamente para evitar a contaminação e que o método de extração é que tenha condições de fornecer a maior quantidade de DNA. E aí nós vimos aqui essa eletroforese comparando uma eletroforese de extração de DNA com uma eletroforese de PCR. Voltando aqui, nós vemos que o DNA genômico, por ele ter um alto peso, ele fica na região superior do gel, quase não dá para ver, ou seja, tem uma baixa quantidade de amostra. O método utilizado aqui para extração de DNA é aquele mesmo que vocês utilizaram na aula prática, tá? Aí o que acontece? Embaixo, essas mesmas 6 amostras, elas foram amplificadas por PCR. No caso, a amplificação foi apenas do gene da beta-quitina. Então, se nós lembrarmos e compararmos o tamanho de um gene em relação a um cromossomo, a diferença é muito grande, não é? Então, pelo gene ser um pouquinho menor, ele se localiza um pouco mais abaixo aqui no gel de eletroforese. Outra coisa que é importante já ressaltar: quanto mais DNA apresenta a extração, ou aqui onde eu estou mostrando a PCR, quanto mais a banda de DNA brilha, significa que mais DNA tem. Então, se a gente voltar e observar aqui o gel de extração de DNA, notem que basicamente a gente não consegue visualizar o DNA. Isso por quê? Porque foi extraído uma baixa quantidade. Seguindo em frente, ainda em relação à quantidade de DNA, lembrando que a quantidade de DNA para extração é em nanogramas, e 1 nanograma é esse valor aqui, é muito pouco, tá? Mas é o suficiente para a gente seguir nas análises. Bom, com relação ao que pode ser feito para evitar contaminação: higienização do espaço físico de materiais e equipamentos utilizados na rotina. Isso vocês visualizaram no laboratório, que eu sempre solicito para vocês fazerem a higienização do workstation antes e depois da prática. E os materiais e reagentes, eu comentei com vocês também que eles são estéreis, por isso que caixas de Eppendorf mantemos fechado. Se a ponta da ponteira tocar em alguma superfície, tem que trocar a ponteira e assim por diante. A extração ela pode ser realizada em fluxo laminar. Quando voltarmos às nossas rotinas normais, eu mostro um fluxo laminar para vocês, e o laboratório pode ser setorizado, o que é diferente da nossa situação, que é um laboratório didático, como eu também já comentei em sala. Usar luvas e máscaras e higienizar caso a amostra ela venha muito contaminada, por exemplo, uma amostra vegetal, um tecido, uma epiderme de um animal, isso vem com muitas sujidades, carregando muitas sujidades. Então é interessante fazer uma lavagem rápida, ou com hipoclorito de sódio, né, vulgo Quiboa, ou o HCl. Bom, aqui mostrando um workstation profissional. E aqui a questão do laboratório setorizado. Notem que o analista trabalha sozinho, observem que ele está num canto do laboratório, ou seja, exatamente para isolar esse ambiente onde vai ser realizada a extração de DNA. Notem que ele está usando todos os EPIs necessários, tá? Embora o seguinte, vale lembrar que essa região do braço dele deveria estar tampado. Em alguns casos, inclusive, o jaleco ele tem que ter a manga mais comprida para se colocar dentro das luvas, né? Mas seguindo em frente.
Em relação à integridade, né? Integridade é a ausência de danos no DNA, sejam esses danos causados por tratamentos com agentes químicos, pode ser na própria extração de DNA ou naqueles casos periciais onde o criminoso tenta lavar, né? Tenta lavar os vestígios de sangue ou outros usando, por exemplo, o quiboa. O hipoclorito de sódio, nós já sabemos, ele pode vir a acabar degradando o DNA. O agente físico principal de quebra ao DNA, vocês também já conhecem isso desde a genética do ano passado, trata-se da luz ultravioleta. Inclusive, esse teste de perda de integridade por luz ultravioleta, nós teremos a oportunidade de realizar. Mas, enfim, como avaliar a extração no gel de eletroforese? Bom, como eu já comentei, né, o gel de eletroforese é uma matriz, como se fosse um filtro, que vai permitir o deslocamento do DNA sob uma corrente elétrica. As amostras de DNA de extração, elas são grandes, porque é DNA genômico, então elas vão se localizar aqui em cima do gel. O ideal e o esperado, se o método for bem realizado, é que essas bandas de DNA permaneçam aqui na região superior e a gente não veja nada aqui embaixo, tá? Tem que ficar tudo preto, bonitinho assim. Porém, se houver perda da integridade, se DNA for quebrado, obviamente esses pedaços vão se separar. Então, vamos observar aqui essas 4 bandas. Temos aqui a primeira canaleta, olha, quebrou, tem 2 fragmentos. Compara aqui com o gel bom. A segunda desceu um pouquinho, tá bom. Aqui, olha, quebra e aqui quebra. Então, quando nós analisamos um gel de eletroforese para extração de DNA, nós temos que ver bandas extremamente limpas e posicionadas na região superior do gel. Aqui, olha, podemos observar alguns exemplos de eletroforeses nas quais claramente a gente observa a perda de integridade. Aqui, olha, isso aqui é um arrasto, muitos chamam até de cometa, porque deixa um rastro aqui. O que significa isso? Que essa extração, ela tinha uma péssima qualidade, então o DNA, olha, foi degradado em pedaços tão pequenos, que eles não param, eles continuam fluindo na corrida, por isso que forma esse borrão. Nesse outro gel aqui, nós também podemos observar isso. Olha, tá vendo que a banda não é nítida? Ela tem um pequeno arraste aqui quebrou tanto, olha, que nós vemos aqui embaixo e assim por diante. Olha esse gel, então, quantidade de fragmentos, sendo que era para ser genômico. Aqui, inclusive, vocês podem observar que parece, inclusive, que está mastigado, não é? Isso é outro indicativo de que a extração foi péssima. Permitiu-se que a amostra fosse degradada. Poderia essa degradação, inclusive, por nucleases, tá? Com relação à pureza, quem não terminou esse conteúdo, provavelmente ficou parado aqui em pureza. Bem, a pureza é a ausência de contaminantes, né? E os contaminantes nós consideramos aqui nesse ponto RNA, porque ele não é nosso objetivo, e proteínas. A pureza ela pode ser medida em um equipamento de espectrofotometria, tá? Num comprimento de onda que vai variar de 260 a 280 nanômetros. Esse equipamento em si, nós não vamos utilizar, tá? Mas só para vocês terem uma ideia dos valores que indicam pureza nesse equipamento. Então, se só tiver DNA no teu Eppendorf, o valor que esse equipamento traz é de 1,7 a 1,9. Se houver contaminações com proteínas, o que nós já vimos que é algo que precisa ser muito bem cuidado, o valor do equipamento vai girar entre torno de 1,5 a 1,6. E se a contaminação for por RNA, já que ele não é o objetivo da extração de DNA, o valor que o equipamento vai passar é 2. O equipamento em si, alguns trazem inclusive a quantidade de DNA em nanogramas por microlitros. Então, aqui na tela a gente pode ver que na extração exemplificada, o rendimento foi de 108,1 nanogramas por microlitros. Excelente esse valor, tá? Bom, aqui mostrando o que a gente vê numa eletroforese quando nós estamos analisando a pureza, uma vez que as proteínas nós não vamos conseguir visualizar nesse tipo de eletroforese e nem se a amostra está contaminada com DNA de outras fontes. Então, na eletroforese, a gente só consegue ver
a quantidade de DNA, a integridade pela ausência das quebras e a presença de RNA. O RNA, como é uma molécula muito pequena, vamos lembrar que o RNA é um transcrito de um gene e muitas vezes ele ainda foi processado por splice. Então, em termos de pares de bases, nós estamos considerando que o RNA é uma molécula muito pequena, ela tem poucos pares de bases. Por isso, numa eletroforese, o RNA se desloca aqui para o final do gel, porque ele é muito pequenininho. Então, essas imagens, ela mostra exatamente isso. Olha, a presença de RNA nesses 4 géis, tá? Bom, finalizando essa aula, então, depois a gente vai ver a eletroforese.